estava chegando o momento de José ser exaltado. Não é à toa que quando tiraram ele da prisão, mandou limpar as barbas, mandou trocar as vestes, e agora o faraó estava dizendo, põe um anel de ouro, troque suas vestes para as vestes de linho, porque ele será o meu segundo maior aqui. Oi, Alex sobre o Nascimento aqui, e vamos para mais uma palavra do Reino de Deus. Pega a tua Bíblia, bora conferir junto comigo, e vamos ser edificados pela palavra dele, através dessa reflexão. Vamos lá? E vamos a mais um tema, onde nós iremos refletir sobre a palavra de Deus e sobre os personagens, pessoas por quem a gente se inspirar, para que a gente possa pegar para a nossa vida no dia a dia, na nossa vida de hoje. E o escolhido de hoje foi José. Se fosse pegar a vida de José, a gente falaria um livro só dele, né? Porque ele, desde novo, o Senhor já tinha se revelado para a vida dele através da vida do pai dele. Então a gente tem muita coisa para poder compartilhar do que ele fez, que a gente pode também trazer para a nossa vida nos dias de hoje. A história de José, ela inicia em Gênesis 39. Em Gênesis 39 a gente começa a ver a parte em que a sua mãe, Raquel, já tinha tido José. José já era um rapaz de 17 anos. E o pai dele, Jacó, tinha ele como mais querido. E não deixava isso de jeito nenhum ser escondido dos demais irmãos. Ele era o segundo mais novo, tinha o mais novo depois dele, que era Benjamim. E aí o José, ele, além do pai dele pedir para que ele fosse ver como estavam os irmãos, se os irmãos estavam fazendo as coisas corretamente, contar para o pai decidiu fazer uma túnica para ele. Uma túnica muito bonita, uma túnica muito elaborada. E com isso, os irmãos começaram a sentir inveja dele, né? Inveja de ter esse privilégio. Para completar, José ainda teve 2 sonhos. Entre o resumo dos sonhos, ele dizia que os irmãos, o pai e a madrasta, todos acabavam reverenciando ele. Imagina, os irmãos já tinham inveja. Imagine então com esse sonho que dá o teor de prepotência. Então, na verdade, o Senhor ele já mostrava que tinha grandes planos para a vida de José. E através da vida de José, ele ia abençoar também a vida dos irmãos. Mas para a ótica dos irmãos, para a ótica deles, eles entendiam que era soberba, queria ser mais. Diante disso, os irmãos combinaram de fazer o mal a José. Eles combinaram de jogar ele num poço e dizer para o pai deles que ele estava morto, que um leão teria despedaçado. Imagina, né? Diante disso, um deles, porque claro que os propósitos do Senhor, eles se cumprem independente do processo, independente do decorrer das situações. Um dos irmãos, um dos mais velhos no caso, ele decidiu que mesmo tendo jogado ele no poço, que eles não matassem, porque eles queriam que matassem ele. Então, diante disso, ele decidiu que vendessem. Com isso, jogaram ele no poço, ele foi vendido para um povo ismaelita e logo depois foi vendido para o seu futuro patrão, que se tornou Potifar. O que a gente pode aprender com a vida de José? José, ele conhecia um Deus, ele tinha um Deus a quem servir, que era o Deus do seu pai. E também, José, ele era, além de formoso, né, que ele foi entregado aos 17 anos, ele era temente a Deus. Então a gente vai falar aqui algumas coisinhas que a gente pode pegar para a nossa vida. Um dos pontos que a gente pode pegar da vida de José para a nossa vida é que não importa o que esteja acontecendo, o Senhor estará com você. Mesmo que você não perceba que aquela situação está sendo benéfica. Dito isso, Potifar, ele se alegrou com a vida de José. E mesmo ele tendo sido levado como escravo, Potifar confiava tudo a José, só não a mulher. Então, José, ele era um líder na casa de Potifar. Diante disso, passou-se os anos, José começou a se tornar formoso. E com isso, a mulher de Potifar sentiu desejo, atração por ele, por muitas vezes, várias vezes. Ela quis se deitar com ele. Ele tem uma parte da Bíblia que eu acho muito bacana, que apesar de onde ele está, ele ainda assim tem ao Deus dele. Tem uma parte que ele fala, a parte fica em Gênesis 39:9, em que ele diz para a mulher, ele diz, quem seria eu, que o meu Senhor me confia tudo, só não a ti, que é a esposa dele. Que seria eu que fizesse um pecado, pecasse contra o meu Deus? Ou seja, ele não temia Potifar, ele temia as consequências, o que Deus poderia fazer. Imagina aí, a gente hoje, nos dias de hoje, vamos imaginar, os irmãos traíram ele, né? Maldito nós que confia no próprio homem, no ser nosso, que somos falhos, todos somos falhos. Imagina eu aqui no Brasil, os meus irmãos se chateiam comigo, sentem inveja comigo e me vendem. E eu vou parar nos Estados Unidos, ou uma terra escassa, não seja lá qual for. E aí eu chego lá, passo muitos anos, e nesses anos, eu ainda assim, eu tenho que honrar ao meu Deus, honrar aos princípios que eu aprendi. Por quê? Porque eu tenho uma promessa, né? Então, assim, José, apesar de ser um homem, né, a gente tem os desejos carnais, tem os desejos naturais do corpo.
E ainda assim, ele não se deixou levar, ou seja, ele teve domínio próprio, ele teve desejo de guardar, de ser perseverante em cima daquilo que o Deus dele sempre esteve com ele. E você vai ver que ela tentou, não conseguiu, teve um momento que ficaram só os dois juntos, e ele fugiu, porque às vezes é melhor fugir do pecado do que se deliciar com ele e vir as consequências, né? Então ele fugiu, deixou as roupas dele com ela, que acabou levando, acabou puxando dele, e ela, sagaz que foi, chegou o patrão, chegou o marido dela, ela disse: olha aí esse hebreu, esse escravo que eu trouxe pra dentro da minha casa, porque ele tentou comigo, e eu gritei, e ele fugiu, e eu fiquei com as roupas dele. Deus é tão maravilhoso na vida dele, que Potifar poderia ter matado, porque não era uma tentativa, né? Mas Deus, ele guardou, apesar da situação, Deus guardou José. E aí ele foi para a prisão, lá, ainda assim a gente lê numa passagem que fala na Bíblia, em que Deus disse que tem a parte, o Senhor estava com ele onde ele fosse. Está em Gênesis 39, 21. Ou seja, onde ele estivesse, se fosse na prisão, se fosse em outro país, no caso, né? A gente poderia tirar para os momentos de hoje em dia, nas atualidades. Deus estava com ele. E Deus, ele fazia com que os demais se agradassem das decisões dele, porque Deus dava sabedoria para ele. E Deus, ele vive isso na nossa vida hoje em dia. Ele está aberto para que a gente possa ter boas decisões, possa confiar na vontade dele, possa obedecê-lo e ter a herança, né? Ter não só a herança eterna, mas também as vantagens, né? As colheitas das nossas decisões aqui na terra. José foi preso e mesmo assim o dono da carceragem confiava a ele todas as coisas, porque ele se sentia seguro que ele não era um preso qualquer. E se ele era líder na casa de Potifar, era natural que ele pudesse ser um bom prisioneiro, né? Então, no meio desse caminho, houve esse processo, houve esse cuidado de Deus com a vida de José, apesar das situações. E no meio do caminho, 2 dos servos de Faraó tiveram desentendimentos e foram parar na prisão. Diante disso, eles tiveram um sonho. E nesse sonho, tinha tal resultado do sonho, onde um deles voltava a servir ao faraó, se via servindo novamente, e o outro se via num cesto, que era parte do padeiro, né? Se via num cesto e vários animais comendo também junto, e a cabeça dele no meio. José, ele identificou, ele entendeu o que cada sonho dizia. Para um, iria voltar a estar do lado de faraó, iria estar no lugar de honra novamente. E para o outro, infelizmente, iria vir a morte. Passaram-se os dias e foi exatamente o que aconteceu. José já pediu logo: olha, tu que vai ser exaltado, lembra de mim, porque tô aqui, né? Não fiz nada para merecer. Me ajuda, vai lá. Falando dos tempos de hoje. Então, ele simplesmente foi exaltado, o que não morreu, foi exaltado, mas passou-se 2 anos, porque o tempo do Senhor, ele tem esse período. E a gente nem tudo a gente vai entender, né? Nem tudo ele precisa explicar. E aí o faraó pegou e teve um sonho, e nenhum dos demais, dos grandes líderes dele, dos servos dele, conseguiu identificar que sonho era aquele, né? Teve esse sonho 2 vezes. E aí foi que, ó, chegou o tempo, chegou o momento da exaltação, chegou o tempo da promessa se cumprir. O que tinha voltado à honra do lado do faraó se lembrou: olha, meu senhor, eu sei que tem um rapaz na prisão, e ele identificou meu sonho há 2 anos atrás, e tudo que ele disse aconteceu. Chame ele, que vai dar certo. Quando o faraó chamou a José, nesse sonho de faraó, ele sonhava em que X vacas gordas eram engolidas por X vacas magras. E aí José conseguiu decifrar o sonho, ainda conseguiu, no meio do texto ainda, ele conseguiu dar dicas para Faraó: olha, se eu fosse você, lançava um governador, porque vão ser 7 dias de bonança, de muito trigo, de muita alimentação, mas também a terra, não só no Egito, a terra, ela vai sofrer uma grande falta, né? Vai sofrer uma grande seca. Então, tudo que a gente puder produzir e estocar, vamos estocar, porque vai faltar. Então, diante disso, José ele foi coroado, né? Antes disso, o faraó, o Senhor mudou o destino dele, né? Porque o Senhor mandou tirar as barbas, trocar a barba, trocar as vestes. E assim, quando ele já foi até faraó, a mudança dele já estava acontecendo ali naquele momento. E aí, faraó disse que aumentasse ainda mais as quantidades de coisas para que ele fosse o segundo após ele. Ele só não era faraó, mas ele tinha
as decisões mais importantes de Egito. O Senhor era com José em tudo, desde o buraco até com Potifar e até a prisão. E agora estava chegando o momento de José ser exaltado. Não é à toa que quando tiraram ele da prisão, mandou limpar as barbas, mandou trocar as vestes. E agora o faraó estava dizendo, põe um anel de ouro, troque suas vestes para as vestes de linho, porque ele será o meu segundo maior aqui, né? Ao menos, só não é faraó, mas ele está abaixo de mim. Então ele tem todo o domínio, ele vai ser esse governante que eu preciso nesse período que a gente vai passar, tanto da bonança como da seca. Acontecido isso, é claro que o Senhor não se esqueceu de Jacó. Acontecido isso, é claro que o Senhor não se esqueceu do pai de José, que estava lá, já tinha sofrido o seu luto com a perda do seu filho. E em toda a região, o único local que, após a bonança, no período da seca, estava vivendo, já um período em que todos os locais estavam indo atrás, só era no Egito. Então os irmãos de José viram a necessidade de ir até lá, fazer o pedido de alimento, que era o trigo, né? Então, pai, nós iremos lá fazer o pedido de alimento, porque senão nós iremos morrer de fome. Isso foi o que fez com que o Egito se tornasse um dos mais rentáveis, locais rentáveis, porque tinha se preparado antecipadamente para o período de seca. De 17 anos, José foi entregue à prisão. Tinha se passado 20 anos. Né? José já estava aí, ele com 30 foi exaltado, e ele estava com 37 anos quando os irmãos reviram ele, mas não reconheceram. Foram lá, tinham um intérprete, então eles não perceberam que ali era José. Mas José reconheceu os irmãos e viu que dos irmãos que foram, só faltou um, o mais novo, que era querido dele, que era irmão dele, dos pais iguais. Então, quando chegou lá, que ele reconheceu, se emocionou e fez uma prova aos irmãos, né? Fez uma prova aos irmãos. Disse que ficaria com um deles, mas que desde que ele trouxesse o outro irmão, porque ele desconfiava que eles eram espias, que eles estavam vindo espiar a terra, aquela terra que era tão farta. Sendo assim, ele entrou em acordo com eles e disse que só permitiria que ele deixaria, claro que ele entregou o alimento, com isso ele fez ainda uma boa ação, o mesmo valor que eles deixaram para comprar o alimento, eles colocaram novamente, José mandou colocar novamente na sacola deles para que voltasse, eles ficaram assustados. E com isso eles voltaram novamente para lá, porque José disse, eu quero, me prove que vocês não são espias, me traga o seu filho, irmão, que vocês estão dizendo que é o mais novo. E o pai de vocês, você tem? Ah, nós temos nosso pai, já é idoso, já é o Senhor. E nós éramos mais irmãos, e um deles já se perdeu, foi morto. E ali José se emocionou, mas estava provando os irmãos. Sendo assim, entrou em acordo com eles, pensando que eles eram espias, fazendo ali aquela prova com eles, e pediu que trouxesse o irmão mais novo. Foi lá, eles voltaram para casa, se alimentaram, quando já estava acabando, Jacó quase não deixava levar o filho, porque era o mais novo, era o filho da mulher que ele mais amava, mas ainda assim deixou, após um deles jurar que voltaria com eles, ou levaria ele a maldição, pela morte do irmão mais novo. Voltaram até José, foram até José no Egito, e quando eles chegaram lá, José trouxe do bom e do melhor, comeram do bom e do melhor. Para Benjamim, ele trouxe uma porção ainda mais dobrada pelo amor que ele tinha por eles, ainda sem os irmãos saberem, Claro que ele fez uma outra prova com os irmãos. Quando os irmãos já iam embora, eles devolveu novamente o valor que eles trouxeram para investir pelo trigo, colocou nas sacolas, mas pediu que uma taça fosse colocada em uma das sacolas. E logo na sacola do mais novo, no meio do caminho, pediu, e ele já indo embora, pediu que os soldados pudessem ir atrás e dissesse, com agrado nós te recebemos e vocês nos levam a algo nosso, tá trocando mal por bem, né, o bem por mal. E aí eles foram pegos na palavra dizendo, com quem, nós não fizemos isso, mas com quem você encontrar a taça, que este morra. José, seja feito assim, pois foram de um a um, olhando de sacola em sacola, quando chegou no mais novo, a taça estava lá. José, os irmãos ficaram, não, nosso pai vai morrer com as cãs, nosso pai vai morrer, não vai suportar a perda de mais um filho, o filho mais novo, já perdeu um. Ô José, acontecido isso, José se emocionou, porque se lembrou, não conseguiu, não se conteve, né? Não se conteve. Dito isso, antes disso, né? Ele disse que com quem foi encontrada a taça iria ficar preso com ele. Por isso que eles se desesperaram, porque eles não podiam deixar logo o Benjamim, né? O mais novo, que prometeu para o pai que voltaria com ele. Foi diante disso que José se emocionou, mandou sair todos os demais da casa, deixou somente eles. E com essa emoção toda ele disse, sou eu.
Sou eu, José. José, o Senhor usou isso e ele falou que o Senhor usou isso para que você e sua descendência não morresse de fome. Deus usou a minha vida para ser líder, para ser governador, usou toda essa situação. Eles ficaram atemorizados, ficaram pensativos. Poxa, nós pensávamos que você tinha morrido, nós fizemos isso com você. Mas José disse bem claro, apesar de muito choro, né, porque claro que foram aí 20 anos de prova até chegar à promessa. Mas José disse para eles que entendeu que aquilo precisaria acontecer para que a promessa se cumprisse, já que em todas as regiões, o único local que estava com bonança, com alimento, que estava bem, era o Egito. E o Senhor tinha levantado ele para ser o seu líder. José nos ensina que não adianta guardar rancor. A Bíblia nos fala que o perdão liberta. E o Senhor não teria como estar com José se ele tivesse guardado o rancor, se ele não tivesse liberado o perdão. Até porque o Senhor não habita em tempo sujo, o Senhor não habita onde há o que não agrada a ele. Então, ele entendeu que o Senhor utilizou aquilo de uma forma que não era como ele esperava, para que fosse guardar naquela geração que o Senhor tinha promessa, para que eles pudessem ter, as próximas gerações também pudessem ter a bonança. Eu espero que essa reflexão possa ser absorvida pra gente nos dias de hoje. Existem momentos que a gente não entende, existem promessas na nossa vida, a Bíblia é cheia de promessas. Se a gente se apossar do que ela está dizendo, a gente lembrar que a gente é o que a Bíblia diz que é, a gente tem o que ela diz que tem, a gente ser o que ela diz que é, a gente consegue grandes promessas, a gente consegue grandes coisas que o Senhor tem prometido pra gente, aqui na terra e também na vida eterna, que a gente não tem só aqui para viver, né? A gente não tem só aqui para usufruir da bondade, da misericórdia dele e das promessas dele. E você está passando por algum momento na sua vida que você não consegue entender o que Deus tem dito, mesmo que seja um momento ruim, entenda. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que fosse Deus nos castigando, mesmo que a gente ache que é um castigo, ainda assim serve ou para nos aproximar dele, ou para ter um propósito maior, ou para que a gente seja ainda mais temente, ainda mais ligado a ele, ainda mais entendedor do que ele quer para a nossa vida. Espero que essa reflexão tenha te ajudado de alguma forma. Se ficou alguma coisa, algum detalhe que você agregaria ou resumir, se você quiser resumir aqui embaixo, resume, porque isso vai ajudar mais e mais pessoas a entenderem, né, refletirem também sobre a Bíblia, sobre esses personagens bíblicos. Te agradeço por estar aqui comigo até aqui e até a próxima!